Eu sou Cláudia Porto, coordenadora da Museum Week no Brasil, e entrevisto agora André Freire, que é diretor do Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados, diretamente aqui de Brasília. Bem-vindo, André. Bem-vindo, Cláudia. Muito obrigado aí os amigos e amigas do Museum Week, esse projeto tão importante que divulga aí as ações dos museus, dos centros de documentação, dos acervos históricos, arquivísticos, museológicos, bibliográficos de todo mundo. É um prazer estar aqui nesse momento que é tão importante, né? As pessoas estarem em casa e estarem também nas redes sociais, tendo uma nova perspectiva da vida, porque nada mais faz os artigos, os artefatos, as peças, as obras, os documentos, nada mais faz nos trazer alento e muitas vezes transformar o nosso pensamento e a nossa identidade a partir daquilo que a gente vê, enxerga, toca e sente, né? E o museu e a Museum Week tem esse objetivo aí dentro de uma perspectiva da era digital, né? Eu queria que você fizesse primeiro uma breve apresentação do SED, sobretudo no que toca às áreas que custodiam ou lidam diretamente com coleções de valor histórico e cultural. O Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados é um órgão que abriga 8 coordenações, né? Ele data, se a gente for colocar aí numa perspectiva histórica, ele data da fundação da existência do Parlamento brasileiro, porque lá em 1823, um documento de arquivo já falava que as proposições, os temas e os debates seriam aqueles que fossem debatidos ou já aprovados, ou aqueles que fossem efetivamente ainda não aprovados, eles seriam enviados para o arquivo. A criação de uma unidade para cuidar da memória e da preservação do Parlamento brasileiro, como eu estava dizendo, ela data aí da época do Império, da Assembleia do Império, em 1823, né? Uma coisa importante dizer é que, a partir disso, são criadas as outras áreas, e aí o SED vai evoluir. Mas hoje o SED conta na sua estrutura com 8 coordenações, divididas entre as publicações oficiais da Câmara, né, que a gente tem uma interação muito grande, inclusive com os acervos, porque muitas das publicações que fazemos são baseadas nos acervos que a gente tem guardado conosco, como é o caso das obras raras, o caso dos documentos arquivísticos, entre outras coisas. Então, nós temos essa área de publicações oficiais, que tem uma livraria virtual, que o cidadão pode comprar conteúdos informacionais da Câmara a partir de uma parceria que temos com os Correios, a preço de custo, o livro físico a preço de custo, mas também ele pode baixar gratuitamente todos os nossos conteúdos informacionais nas plataformas digitais, EPUB, e-book, Kindle, entre outras plataformas. Então, a custo zero, o cidadão tem informação de qualidade pela Livraria da Câmara. É livrariadacâmara.leg.br. Tá? Já que a gente está falando de Museum Week digital, né? Então, essa oportunidade, os colegas aí que estão participando dessa semana do Museum Week têm a oportunidade de estar tendo acesso a esses conteúdos. Temos a organização e o tratamento da informação legislativa, então a perna do processo legislativo na Câmara, a indexação das proposições que são debatidas no Parlamento, né? Propostas de emenda à Constituição, projetos de lei, elas são indexadas pela nossa equipe para uma fácil recuperação. A indexação desses conteúdos não se dá só no processo legislativo, mas em outras áreas, nos artigos de periódicos que a biblioteca disponibiliza como conteúdo, nos livros, né, que também são indexados, entre outras coisas. Temos a área da legislação citada, né, que as proposições para tramitar precisam ter sua legislação citada, e temos também o cuidado com o cadastro biográfico dos deputados, né, porque como representantes do povo, a gente tem um cuidado com a biografia deles, de saber o que eles fizeram, o que eles realizaram. Uma ideia de cuidar da memória também é um acervo, é um conteúdo digital que nós temos ali. Temos, então, o arquivo da Câmara, que é um arquivo riquíssimo, com preciosidades históricas, com conjuntos documentais valiosíssimos, que datam também de 1823, inclusive o acervo da Assembleia do Império de 1823, ele foi reconhecido pelo programa da Unesco Memória do Mundo, como Memória do Mundo,
né, numa premiação que a Unesco faz para esses acervos. Temos quase 8 quilômetros de documentos entre projetos de lei, acervos, projetos arquitetônicos da Câmara, enfim, uma enorme quantidade de informação que conta a história do parlamento brasileiro, que eu costumo dizer que a história do parlamento brasileiro é a história de luta do povo brasileiro por condições melhores de vida, por um Brasil melhor, porque quando a gente fala em projeto de lei, política pública, necessariamente é o quê? O Poder Legislativo fazendo leis para que o Executivo possa trazer uma vida melhor para o cidadão, e quando isso não acontece a contento, o Judiciário é envolvido para tentar dirimir esses problemas. Mas o Parlamento é importantíssimo, porque dali sai a ideia de um Brasil melhor, por meio dos representantes do povo. Então, o acervo arquivístico da Câmara conta uma história maravilhosa sobre essa história do Brasil, né, que é a memória do Poder Legislativo brasileiro. E aí, aproveitando, temos a coordenação de biblioteca também, que além dos 200 mil títulos que ela oferta para servidores, deputados e também colaboradores da casa, esse acervo também é aberto ao público. Então, o público pode visitar a biblioteca da Câmara e ter acesso a esses 200 mil títulos. Além de uma seção que temos lá, que é a seção de obras raras, que tem obras fantásticas. Obras com mapas cartográficos, obras com xilogravuras, coisas interessantíssimas acerca da realidade brasileira, da realidade do mundo, porque são obras de referência para muitas instituições, né? Então, é um acervo também riquíssimo, né, esse de obras raras que temos na Câmara dos Deputados. Uma outra coordenação que é importantíssima, e aí para falar dessa, que é tão importante para a preservação da informação na Câmara, é a preservação dos conteúdos informacionais, né, a coordenação que preserva os conteúdos informacionais da Câmara. Então, ela faz um trabalho belíssimo de conservação dos acervos arquitetônicos, museológicos, arquivísticos, bibliográficos, o patrimônio artístico da casa, pois a casa tem dentro das suas instalações várias obras de Portinari, algumas de artistas nacionais renomados, e a Câmara cuida muito bem desse patrimônio por meio dessa equipe, né? A equipe da qual a Cláudia faz parte, né, como museóloga, e essa equipe faz um trabalho de excelência, que é referência no Brasil, né? A gente ajuda as outras instituições a pensar em seus programas de preservação de patrimônio, através de iniciativas como o Programa de Educação Patrimonial, em que a gente mostra e sensibiliza servidores, colaboradores da importância de preservar o patrimônio informacional da casa, que é um patrimônio riquíssimo em todos os sentidos, né? Então, a COBEC tem esse papel aí, essa coordenação fundamental, que tem uma equipe fantástica que faz restauro de documentos, que faz intervenções, que cuida das condições climáticas, ambientais, para que esses acervos sejam preservados a contento. Especialistas de nome assim, reconhecidos nacionalmente, até pelo trabalho que fazem. Mas não só isso, temos a preservação digital. A preservação digital na Câmara é pioneira, porque nós conseguimos trazer para o ambiente digital da casa 2 sistemas importantíssimos que dialogam para fazer o patrimônio, para fazer a preservação digital dos documentos que a casa produz, né? Que é o Atom, o Access to Memory, que é um software também desenvolvido pela Unesco, que ele faz a disponibilização de conteúdos na rede mundial de computadores, a partir de metodologias de descrição reconhecidas internacionalmente. Temos o Archivemática, que é o software de preservação digital, que ele faz a migração desse suporte, né? Então, esses 2 sistemas atuam de uma maneira muito forte. A biblioteca digital da Câmara também, que é suportada por esse conjunto de ações de preservação digital, que é uma biblioteca também riquíssima, com um acervo bastante importante sobre o parlamento brasileiro e também sobre a produção intelectual dos servidores, dos colaboradores e dos deputados da casa, né? E essa biblioteca digital está lá dentro da coordenação de biblioteca.
E temos o serviço de atendimento ao cidadão, o serviço de informação ao cidadão, que é a nossa coordenação de relacionamento com o cidadão e pesquisa, que é o hub de toda a casa, que faz o atendimento de todas as demandas por informação. Ela atua diretamente em parceria com todas as outras coordenações do SED que eu já citei aqui, para que o acesso à informação para o cidadão seja sempre facilitado. Trabalhamos fortemente com a ideia de transparência ativa, né, para entregar conteúdos digitais que o cidadão possa se servir a partir das redes sociais, a partir de nossas mídias e a partir dos sistemas que a gente tem na casa, ele possa se servir sem necessidade de fazer uma demanda. Ele mesmo vai lá e acessa os conteúdos. Mas a gente também trabalha a demanda passiva, que é quando a gente precisa dar o acesso, quando o cidadão pede, ele não encontra em nossa base de dados ou nossos sistemas. Né? Então, temos todas essas coordenações. Além das outras duas, que são importantíssimas, que é o Núcleo de Gestão Estratégica, Orçamentária e Comunicação, que faz a gestão estratégica, cuida do orçamento, da comunicação do Centro de Documentação, e o Núcleo de Tecnologia. Essas duas coordenações atuam de uma forma bastante integrada, porque nós unimos a tecnologia, que dá suporte ao trabalho do Centro de Documentação, no cadastro das tarefas, na medição diária da produtividade dos servidores, né? E o Núcleo de Gestão Estratégica faz a avaliação estratégica dos nossos indicadores, se a gente está atingindo os objetivos estratégicos aos quais a gente se propôs dentro do ciclo de planejamento. Então, a gestão no SED, eu costumo dizer aí, de uma maneira muito tranquila, liderando essa equipe já há quase 5 anos, que é uma gestão de referência no serviço público. São poucas as instituições que têm esse nível de controle de tarefas, indicadores de desempenhos, projetos estratégicos que alavancam aí diversas possibilidades. Além disso, a gente cuida de toda a gestão da Lei de Acesso à Informação na Casa, lei tão importante, para dar acesso a todos os conteúdos informacionais que nós temos disponíveis. E também demos o pontapé inicial para cuidar da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Então, tudo isso são ações que a gente faz para estar sempre próximo aí do cidadão, dando acesso a toda essa informação histórica, museológica, fora uma coisa que eu não posso esquecer de falar, que é o fato da gente atuar junto com o Centro Cultural da Casa, o Centro Cultural da Câmara, para fazer exposições presenciais, né, ou as exposições virtuais, como a gente já fez algumas. Então, a Câmara está aí, nesse processo todo, o Centro de Documentação trabalhando ativamente, não só para preservar, mas para disseminar esses acervos. Nesse momento de enfrentamento da pandemia, né, tem impactado instituições no mundo todo, como é que o SED está vivendo esse período de confinamento? Como é que está sendo a participação? E aí, por tabela, né? Como é que está sendo a participação do SED pelo 2º ano consecutivo na Museum Week? Porque eu sei que tanto a biblioteca, quanto o arquivo, quanto a editora tem seus próprios canais nas mídias sociais. Bom, primeiro vamos falar de um aspecto importante. O SED, baseado nas ações da diretoria-geral, com o suporte aí e autorização das instâncias superiores da casa, ele se lançou no desafio do teletrabalho. E nós estamos dando conta de uma maneira muito qualificada e efetiva do teletrabalho. Nossas demandas não diminuíram, muito pelo contrário, elas aumentaram em muitos setores, como é o caso dos pedidos de acesso à informação, a produção bibliográfica das edições Câmara aumentou consideravelmente. A gente está produzindo livros aí com uma periodicidade quase quinzenal, né, algumas áreas da edições Câmara. Então, e a gente conseguiu isso de que maneira? Primeiro, com planejamento estratégico, a gente sabia exatamente o que a gente precisava executar. O Adtec nos deu a oportunidade de fazer o trabalho remoto, os acessos aos sistemas da casa, né? A diretoria de tecnologia nos permitiu isso. E a gente trabalha a coordenação. Todas as semanas, quase toda semana, eu me reúno com a equipe para
para avaliar os indicadores de desempenho, para avaliar o trabalho remoto, porque a gente tem ferramenta para isso. Criamos lá no passado, a Nutec, né, nosso núcleo de tecnologia, criou o KD, que é a ferramenta que dá suporte às atividades diárias do SED, e a equipe da gestão estratégica criou as ferramentas para avaliar esse desempenho. Então, nós temos indicadores para avaliar a produção diária dos servidores, e isso tem crescido consideravelmente, de modo que eu considero positiva a experiência do trabalho remoto. O SED não parou, como você vai ver, e aí eu aproveito para falar sobre o que a Cláudia disse agora há pouco, sobre o Museum Week. O Museum Week é esse projeto belíssimo, que pretende divulgar as ações de museus em todo o país, em todo o mundo, né? E o Brasil se lança nessa perspectiva bastante, vamos dizer, efetiva, porque boa parte das coordenações do SED participaram, cada um fez uma atividade específica de trabalho, colocou uma frase, divulgou em suas redes sociais, divulgou com a hashtag do Museum Week. A biblioteca fez um trabalho, a Edições Câmara fez um trabalho, o Arquivo da Câmara fez um trabalho, e essas ações eu acho importantíssimas para a gente trazer aí essa ideia de que a história do mundo, a história do Brasil, a história dos países precisam ser contadas para que a gente não repita erros do passado. Então, eu acho bacana todo esse desafio que o Museum Week se lança, e a Câmara sempre, desde o momento que a Cláudia entrou e nos apresentou o Museum Week, em todas as iniciativas a gente se envolveu diretamente, porque um acervo que passa, um acervo que não é mostrado, os conteúdos museológicos, arquivísticos, bibliográficos, artísticos, culturais, arquitetônicos, não são mostrados, eles não promovem a melhoria que a gente quer promover no ser humano, né? Porque o contato com a arte, o contato com a história, o contato com a memória, o contato com os sítios arqueológicos, museológicos, eles promovem uma identidade melhor no cidadão, promovem a sensibilidade e a ideia de que você pode crescer e contribuir, né? Que eu acho que são dois vetores que o ser humano, agora nesse momento de pandemia, tem que ter fortemente aí no coração dele. E o Museum Week, com essa temática aí, eu acho que está promovendo isso. Para a gente encerrar, André, só dentro dessa mesma linha, como o nosso último dia é dedicado ao tema sonhos, que fala de planos futuros e de sonhos para um futuro melhor, você teria uma mensagem para dar para as instituições que custodiam acervos, pensando nesse Brasil pós-Covid-19? Tenho sim, Cláudia. Primeiro, oportunidade de falar aí para os ouvintes aí que acompanham as iniciativas do Museum Week. Eu agradeço, gratidão por isso. Dizer que, realmente, nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia, a gente precisa se voltar para a nossa família, primeiro a família que a gente conhece, está no dia a dia nosso, pai, mãe, avós, nossos ancestrais, procurar entender o nosso posicionamento nesse momento e procurar transformar o nosso sentimento, refletir, pensar com a alma, pensar com o coração, que a gente precisa preservar primeiro as vidas. Porque se a gente não preservar as vidas, qual é a história que a gente vai contar da nossa história? Né? Então, o Museum Week, com essa ideia de sonhos, se lança num desafio muito humanitário, de trazer identidade para as pessoas a partir de uma visão de preservação do patrimônio histórico, arquivístico, arquitetônico, que conta a história e a identidade dos povos, para que a gente não cometa os erros do passado, para que a gente lance num desafio de irmandade, de colaboração, de contribuição, para que todas as instituições que preservam sua história ou que se preocupam em preservar sua história, mas não estão fazendo ainda porque ou não tem recursos, ou quem precisava se preocupar com isso de fato não se preocupa, porque o Brasil é tão cheio de necessidades que às vezes as necessidades culturais que são tão importantes para a formação de uma identidade de povo,
a história, que é tão importante para que a gente não perca a ideia de que a gente tem que realizar um futuro melhor, sonhar melhor, pensar melhor, a gente precisa realmente se lançar nesse desafio de colaborar. Colaborar, acho que é o sentido de concretizar os sonhos, né? Porque se a gente sonha com um futuro melhor, a gente precisa estar junto para que a gente possa sonhar melhor. E sonhar junto é muito melhor do que sonhar sozinho. Então, eu acho que agora, mais do que nunca, nós precisamos nos unir com fé, com esperança de que esse amanhã vai ser melhor, com um sonho concretizável de um amanhã que vai nos despertar, que está nos despertando para uma realidade nova. Eu acho que o ser humano vai se amar muito mais, a gente vai poder abraçar muito mais, vai poder respeitar muito mais as diferenças, as posições, vai poder se lançar num desafio de preservar a memória e a identidade dos povos, porque isso é fundamental para a construção de um amanhã melhor. E, principalmente, a gente vai se dar as mãos. E eu coloco o Centro de Documentação da Câmara dos Deputados à disposição de todas as instituições que precisarem se lançar nesse desafio de sonhos de preservação, de sonhos de programas de educação patrimonial, de sonhos para trazer o Brasil, que é um país tão sofrido e está sofrendo com tantas mortes nessa pandemia, para trazer esperança para esse Brasil. Porque se um centro de excelência como o SED consegue realizar, é porque tem pessoas sonhando junto. E acreditam, todas elas, que fazem parte de um sonho muito maior, que é sonhar um novo amanhã, sonhar um mundo melhor, sonhar um Brasil melhor, sem tristeza, sem doença, sem dificuldades. Porque eu acredito nesse sonho e eu tenho certeza que o Museum Week e as pessoas que todos os dias estão conosco na intenção e no sonho de concretizar a preservação do patrimônio do mundo, elas se lançam nesse desafio e eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. Com fé, esperança, amor, carinho, respeito pelo próximo. Vamos preservar nosso patrimônio, mas antes de preservar nosso patrimônio, vamos preservar as vidas das pessoas que a gente tanto ama, para que esse novo amanhã, esse sonho maravilhoso de preservação, de identidade, seja concretizado. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus, fiquem em casa. E que o Museum Week, o ano que vem, possa ser mais um sucesso na direção e no caminho da construção de um mundo melhor. Diretor, muito obrigada. Foi uma fala linda agora no final, perfeita para a gente fechar a Museum Week. Agradeço muito em nome do festival a sua disposição em conversar conosco. Obrigada. Beleza. Obrigado, Cláudia.